42. Noite de Demon Gods capítulo 354. Ele vai comer, fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado que, os três que estavam comendo com Lingia tremeram enquanto olhavam horrorizados para o topo do refeitório. Como o local dentro da mansão para o café da manhã, este refeitório embutido naturalmente era extraordinário. A cúpula laqueada no topo era uma peça inteira de vidro colorido oco que era originalmente usada para iluminação e decoração. Neste momento, além do vidro, uma enorme sombra podia ser vista se desdobrando no ar. Brilhos coloridos de luz, como tentáculos ou fitas, flutuavam e fluíam em um ritmo caótico, cobrindo todo o céu e formando uma forma indistinta, como as asas de uma borboleta prestes a começar a bater. Aqueles incontáveis raios de luz fluíam das paredes, refratados pelo vidro, ou até mesmo vazavam pelas rachaduras do espaço-tempo ao redor. Alguns até entraram em contato com a ponta do nariz de Fitch. O corpo do andarilho estava rígido, e seu rosto coberto de suor frio enquanto ele encarava a luz estranha e incomparável, quase ficando vesgo no processo. Ele estava confuso e sem saber o que fazer. É claro que, além da experiência visual, seus instintos como seres transcendentes também estavam tremendamente agitados. Ainda assim, Charlotte, Greg e Fitch não foram tão afetados. Por outro lado, o sangue sórdido no corpo de Gizzy Shield havia sido estimulado pela imensa pressão. Seu corpo inteiro arqueou enquanto ela se transformava em uma enorme forma de meio-lobo. Sua crina prateada estava eriçada e seus olhos de besta amarelo-alaranjados brilhavam com uma luz fria enquanto ela soltava um silvo baixo. Embora ela pudesse controlar o sangue borbulhante dentro de seu corpo, era obviamente muito mais seguro deixar seus instintos correrem soltos. Shield. O que há de errado? Em comparação, como uma pessoa comum, a reação de Jibunong não foi tão intensa. Ele estava enfiado sob o tremor da garra do lobo enquanto chamava o nome de sua filha. Gizzy Shield tentou o seu melhor para continuar sondando a cena do refeitório através de quaisquer rosas que ela tivesse que ainda não tivessem explodido e morrido. Com um olhar intrigado em seu rosto, ela murmurou, está tudo bem. Este rank supremo parece estar aqui pelo chefe Lin. Essas reações não se limitaram a poucos deles. Todos os seres transcendentes por toda a mansão que estavam presentes no banquete sentiram simultaneamente uma sensação de medo extremamente sufocante e indescritível. No entanto, o mais assustador era o fato de que eles não conseguiam escapar, mesmo que quisessem. Todos os que estavam envolvidos por essa sensação começaram a pensar e se mover extremamente devagar e só conseguiam assistir impotentes enquanto seus movimentos paravam. A poderosa pressão de nível supremo que desceu inesperadamente sobre eles fez até mesmo alguns seres transcendentais muito sensíveis gritar enquanto suas espinhas e cabeças explodiam, revelando vagamente inúmeros vermes translúcidos se contorcendo na carne respingada. Quanto pânico e gritos tal cena causou na mansão, isso não importava mais. Um rank supremo nunca visto antes. Isso é impossível. Ele está atualmente no céu acima da mansão estabelecendo seu próprio domínio. E é um domínio espaço-temporal de alto misticismo. Porque a Secret e Tower não reagiam de jeito nenhum. Greg engoliu em seco com o choque. Ao mesmo tempo, ele lutou contra a pressão e girou os olhos para Lin Ji. Mas, pela aparência, o chefe Lin parecia completamente alheio, sua atenção ainda fixada no bolo à sua frente, como se estivesse pensando na melhor forma de cortá-lo. Greg, no entanto, acreditava que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Ele não conseguia pensar direito por causa do medo, mas ainda assim tentou o máximo para permanecer lúcido. No fundo, ele não conseguia deixar de se sentir confuso. Deixando de lado o fato de que o poder destrutivo desse ser de classificação suprema não é menor do que o campo de batalha onde o professor está, eles não têm medo de que esse demônio fique bravo. Não havia nenhuma existência de nível supremo nos arquivos de inteligência da Torre do Rito Secreto que correspondesse às características da entidade diante de seus olhos. Entretanto, não havia fissuras oníricas nos arredores, o que significava que essa entidade de nível supremo não era uma besta onírica do reino dos sonhos, mas uma que sempre existiu no mundo real. Será que a Torre do Rito Secreto não percebeu ou esse nível supremo era poderoso demais? Ou talvez
A linha de pensamento de Greg estava em pedaços, mas seus olhos ainda estavam em Lin-Ji. Todos os outros no refeitório eram como Greg. Como um inseto dentro de âmbar, congelado no local por toda a eternidade. Ao mesmo tempo, o teto do refeitório foi completamente penetrado pelas asas de borboleta formadas pela luz prismática. Aniel, flutuando sobre o refeitório, sentiu que toda a mansão já estava completamente sob seu controle e sorriu. Ninguém podia escapar das leis do tempo. Essa era a sua maior vantagem como uma suprema classe. Entre as suprema classe que competiam no conceito de domínios, ela sempre vencia. Do ponto de vista dela, Lin-Ji, que estava segurando a faca e o garfo prestes a cortar o bolo, também parou. Agora é hora de pronunciar o veredito. Sua metade nua de um corpo feminino apareceu acima do domo do refeitório, sua expressão fria e altiva. Junto com a miríade de luz fluindo, ela era como uma linda borboleta gigante. Aniel flutuou atrás de Lin-Ji e estendeu a mão, sorrindo levemente o tempo todo. Todos sentiam uma crescente sensação de opressão. O espaço e o tempo estavam se distorcendo, e os fios que envolviam toda a mansão estavam rapidamente se retraindo e se espremendo para dentro. Até mesmo rangidos eram emitidos de seus ossos como se estivessem à beira da decadência. Aniel estava fazendo esse segundo de tempo se mover em direção ao infinito em seu domínio. Uma vez bem-sucedido, tudo naquela mansão seria reduzido a cinzas e desapareceria no rio do tempo, sem deixar nenhum vestígio para trás. Greg e Charlotte estavam presos em seus corpos, incapazes de se libertar, não importa o quanto tentassem. Gizisti prendeu a respiração inconscientemente. Em um momento tão crítico, Fitch observou o refeitório, agora coberto de substância psicodélica translúcida, quando um pensamento estranho surgiu em sua mente. Parece estar fluindo para baixo. Aniel de repente viu um jovem de cabelos pretos se mover. Ele hesitou por um momento sobre onde deveria cortar. Então, suas sobrancelhas vincadas se soltaram e ele finalmente tomou uma decisão. Ele levantou a fina faca de prata ligeiramente e cortou para baixo. As amarras do tempo não tiveram efeito sobre ele. Sim. Fibroso. A expressão ativa de Aniel congelou enquanto lentamente se transformava em choque. No entanto, ela rapidamente se acalmou. Afinal, ela era uma potência de nível supremo, e até mesmo uma que Michael temia. Em certo sentido, se essa pessoa tivesse alguma habilidade, se libertar estaria fora de questão. Aniel decidiu acelerar o fluxo do tempo novamente. Ela cerrou os punhos firmemente, e seu aperto vazio estava prestes a se tornar sólido. Entretanto, algo impediu. Uma mão feita de sombras negras como breu moveu-se de trás dela, sobre seu ombro, e gentilmente cobriu seu punho. Lentamente, mas inegavelmente, a mão sombria abriu seus dedos um por um. Greg, que estava observando Lin-Ji, ficou chocado. Ele viu a sombra atrás de Lin-Ji de repente se transformar em uma silhueta preta e borrada. O que é aquilo? Ele ficou atrás de Aniel e abraçou de maneira íntima, agarrando seu único braço e apoiando o queixo em seu ombro. Mel. A lâmina na mão de Lin-Ji cortou o meio do bolo de mel e deslizou para baixo aos poucos, separando o recheio de mel pegajoso e doce do bolo mácio. E rasgou o corpo e as asas da borboleta. Arg! A expressão de Aniel estava completamente distorcida em todos os sentidos enquanto seu corpo era silenciosamente dilacerado ao meio. Os olhos de Greg estavam tremendo e seu estômago embrulhava. No entanto, o que era ainda mais assustador era que, depois que o chefe Lin cortou o bolo, ele usou o garfo para pegar o mel e colocá-lo na boca. Aniel observou as costas de Lin-Ji horrorizada. Ela queria balançar a cabeça, mas sem uma balançada completa, ela só conseguia tremer. A sombra negra como breu inclinou a cabeça para o lado, ou o que deveria ser sua cabeça, e abriu sua boca. Se é que o enorme buraco que se dividia no meio de sua cabeça e se expandiu o suficiente para cobrir o corpo de Aniel poderia ser chamado de boca. E mastigado. Noite de Mongols capítulo 355, regra dos 3 segundos quando o tempo parou. Uma cena que parecia uma pintura apocalíptica se refletiu nos olhos de Greg, que não conseguia mais se mover. No domínio do tempo impulsionado pelo poder do rank supremo, tudo já havia começado a ser aniquilado. O primeiro a suportar o impacto foi o edifício principal desta mansão semelhante a um castelo.
A luz que penetrava na cúpula e nas paredes fez com que o refeitório começasse a se desintegrar pelo poder do tempo, à medida que partes desbotavam, quebravam e distorciam incontrolavelmente antes de se transformarem em pequenos fragmentos que flutuavam. Várias fendas espaciais, como raios negros serpenteantes, apareciam e desapareciam ocasionalmente, devorando uma parte dos objetos que existiam no espaço ao redor. Inúmeros raios de luz iridescente fluíam para baixo e se entrelaçavam naquelas asas coloridas de borboleta. No centro, o corpo feminino seminu que estava dividido ao meio era como uma oferta de sacrifício erguida e amarrada acima de uma fogueira em chamas. Sombras negras como breu a envolviam por todos os lados, e ela tinha uma expressão aterrorizada no rosto. O sangue verde ferrugem que jorrou de seu corpo despedaçado também se solidificou em uma forma fluorescente dentro de seu próprio domínio, como um estranho fogo ardente. Atrás dela, a silhueta escura se expandiu e se distorceu em um buraco enorme, muito parecido com uma boca aberta. Por trás dessa cena magnífica, mas assustadora, o culpado por tudo, o jovem de aparência gentil, com cabelos pretos na cabeça, agia como se nada tivesse acontecido. Ele estava de costas para aquela cena horrível e concentrado em aproveitar seu café da manhã. Os olhos de Lin Ji se estreitaram alegremente enquanto ele provava o doce bolo de mel. Ao mesmo tempo, a sombra negra se tornou um enorme orifício semelhante a um abismo que atacou esse ser de nível supremo, cortando-o ao meio bem no meio. Grito. Dor. 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 Um lamento que não podia ser ouvido pelos humanos era acompanhado por uma dor insuportável que nenhum humano poderia suportar. Aniel, que estava há muito tempo despedaçada além do reconhecimento, abriu bem a boca. Vastas quantidades de uma substância viscosa, verde ferrugem, parecida com óleo, fluíram de seus olhos incontrolavelmente. O quarto restante de seu corpo tremeu violentamente, e então se inclinou para trás, arqueando-se. Um terror indescritível tomou conta dela, e Aniel, que nunca havia experimentado algo assim antes, sentiu sua mente ficar em branco. Ela só tinha um pensamento: escapar. Não era apenas seu corpo que estava sendo devorado, mas também suas leis e domínio. Sua compreensão do tempo estava desmoronando. No entanto, ela era a borboleta Jonas, uma criatura transcendente que dependia do tempo. Para a maioria dos ranks supremos, perder suas leis era semelhante a perder seu poder. Mas para Aniel, o colapso das leis era equivalente à morte certa. Nesse momento, ela estava com medo. Muito medo. No entanto, essa atrocidade não pararia só porque ela temia. Ela era como uma mosca presa na teia de uma aranha. Não importa o quanto ela lutasse, isso apenas acrescentava um pouco de diversão ao caçador que a estava torturando. Cada vez que a lâmina prateada na mão de Lin Ji cortava o bolo, a silhueta escura despedaçava impiedosamente a criatura de nível supremo, como uma criança inocente arrancando as asas de uma borboleta que ela pegou pedaço por pedaço. Mel enrolado em pedaços de bolo foi enviado à boca do dono da livraria com um garfo. É realmente uma iguaria, mel doce, mas não gorduroso. O bolo é macio e delicioso, e você pode até sentir o gosto rico da manteiga. Os três se complementam muito bem. Você tem bom gosto, Charlotte. Lin Ji deu um suspiro satisfeito, comentando sobre o bolo como se fosse um gourmet. Então, ele pegou sua xícara de chá preto e tomou um gole. A sombra negra rasgou aquele corpo arrogante e imparável de classificação suprema que havia chegado há apenas um momento. Ele nem mesmo soltou as asas formadas pelos incontáveis fios coloridos enquanto rasgava, mastigava e engolia. Tudo aconteceu sem nenhum guincho. Neste domínio suspenso, a Suprema não conseguia nem gritar, seu rosto apenas se distorcia silenciosamente em terror. Greg e Fitch assistiram incrédulos. A sombra parecia ter ouvido o comentário de Lin Ji e assentiu em concordância também. Então, o que diabos é isso? Poderia ser o verdadeiro mestre daquela fé desconhecida sendo espalhada pelo dono da livraria, o Deus Demônio, como alegado na informação. Greg pensou consigo mesmo enquanto olhava para a pantomima se desenrolando diante dele. Pedaços de ideias e especulações passaram por sua mente. Foi então que ele de repente percebeu que podia pensar mais uma vez. Isso significa que o domínio de classificação suprema está desmoronando. Inacreditável. Ele realmente esmagou um domínio de classificação suprema que tinha maestria sobre as leis do tempo. Greg sentiu seu couro cabeludo ficar dormente.
Um medo arrepiante ainda mais aterrorizante do que a pressão de nível supremo que ele acabara de sentir se espalhou por seu corpo, fazendo-o sentir como se tivesse caído no gelo. Se não fosse pelo fato de que ele não conseguia se mover, ele teria fugido. Só de pensar em como ele passou um bom tempo encarando tal existência e até mesmo desrespeitando Lin Jie várias vezes fez Greg sentir como se estivesse pisando nas bordas dos portões do inferno. Qualquer racionalidade restante que ele tinha foi apagada como uma vela ao vento, e ele até descobriu que mal conseguia segurar a bexiga. Greg girou lentamente seus olhos que mal se moviam para ver como os outros dois reagiriam, mas quando fez, não conseguiu evitar estremecer. Fitch parecia ter sido apavorado. Seus olhos estavam sem vida e sua boca estava escancarada. Tudo o que faltava nessa cena era um fio de baba escorrendo. Por outro lado, o rosto de Charlotte parecia estar todo iluminado com fanatismo. Se ela fosse colocada em trajes de freira para rezar, ela provavelmente se ajoelharia imediatamente e se tornaria a mais devota das fanáticas. Nesse momento, Greg de repente ouviu algo cair suavemente no chão. Então veio a voz de Lin Jie. Ainda seguro comer se for pego em 3 segundos. Ao mesmo tempo, Greg de repente sentiu que os grilhões do tempo aos quais ele estava sujeito desapareceram completamente. O jovem se virou rapidamente para ver a criatura de nível supremo que havia sido roída pela sombra negra até que metade de sua bochecha e uma sobrancelha permanecessem vaporizadas, dissipando-se em raios de luz que escapavam para fora, deixando para trás alguns insetos caindo. Estrondo. A fuga rápida do rank supremo agitou uma tempestade silenciosa que engolfou tudo. A matéria previamente aniquilada foi cuspida e remontada, fazendo as distorções do espaço-tempo parecerem cabanas de madeira em um furacão. Apenas os arredores ao redor da sombra negra permaneceram inalterados. Greg enrijeceu. Não, os grilhões do tempo não desapareceram. Foi o rank supremo que reverteu diretamente suas próprias leis. A compressão se tornou expansão quando o domínio do tempo mudou mais uma vez, de para frente para trás. Ela havia retirado seu controle sobre o tempo, e no mesmo instante, o tempo, que havia sido puxado à força como um estilingue, retornou instantaneamente à sua posição original. Ela havia usado o poder do rebote natural para nadar rio acima do tempo e escapar do controle da sombra negra. Aniel deu tudo de si para escapar da morte. Greg observou as mudanças à sua frente em transe. O tempo saltou de repente e as paredes e a cúpula fragmentadas foram restauradas. As pessoas que explodiram e morreram foram revividas naquela fração de segundo enquanto as fendas espaciais eram apagadas. O teto de domo de vidro colorido refletia lindamente os brilhantes raios da manhã. As pessoas que aproveitavam o café da manhã ainda conversavam alegremente enquanto o agradável chiurear dos pássaros entrava pelas janelas. Era como se nada tivesse acontecido e tudo tivesse voltado à estaca zero. Exceto pela sombra escura como breu que pousou atrás do dono da livraria e arrotou. Lin Jie pegou o bolo do chão, mas infelizmente percebeu que mais de 3 segundos haviam se passado. Ele piscou várias vezes ao encontrar o olhar atordoado de Greg antes de acenar para o criado e dizer, um pouco envergonhado, desculpe por sujar o chão. Você poderia ajudar a limpar? Lin Jie olhou ao redor e soltou um suspiro de alívio. Felizmente, ninguém percebeu. Então, ele olhou para os 3 jovens ligeiramente trêmulos e disse, comam, por que vocês não estão comendo? Noite de Mongols capítulo 356, é uma pena desperdiçar comida. Quem em sã consciência conseguiria comer agora? O rosto de Greg estava pálido e inexpressivo, mas no fundo ele uivava como louco, desejando poder fugir como aquele supremo. No entanto, ele ainda tinha a pesada responsabilidade de salvar Giuseppe. Com a missão da Secret Hit Tower em seus ombros, não havia como escapar. Nem mesmo os deuses que controlavam a lei do tempo podiam afetá-lo. Esta era simplesmente uma existência insolúvel. A única boa sorte foi que, por algum motivo, o chefe Lin decidiu deixar a outra parte ir. Enquanto isso, o fluxo de tempo dentro de toda a mansão havia retornado ao normal. Ninguém ficou ferido, e ninguém se lembraria da batalha silenciosa agora, exceto os poucos que testemunharam tudo e retiveram suas memórias. Lin Jie olhou para os 3 jovens diante dele com espanto. Ele se perguntou por que eles estavam congelados em posturas estranhas e olhavam de forma estranha. Por que todos eles de repente ficaram estranhos depois que eu comi algumas mordidas de bolo?
E cada um tem suas peculiaridades. O rosto de Greg estava tomado pelo choque. Era como se ele tivesse acabado de testemunhar uma porca subindo em uma árvore e estivesse completamente mortificado. Isso era ainda pior do que a expressão que ele tinha quando Lin Ji o encontrou pela primeira vez do lado de fora de sua porta. Fitch, por outro lado, estava atordoado, como se tivesse acabado de voltar aos sentidos após um transe, mas sua mente ainda não estava totalmente recuperada. Charlotte parecia ser a mais normal do trio. Ela não era tão diferente da sua usual, mas a maneira como ela olhava para Lin Ji parecia muito mais intensa agora. Era o tipo de intensidade que se tinha como se estivessem olhando para Deus em carne e osso. Tudo bem, isso não parecia muito normal, mas, ao contrário das outras, ela era mais normal, só que seus sentimentos pareciam ter ficado mais fortes. Então por que Greg e Fitch ficaram assim de repente? Lin Ji caiu em pensamentos profundos. Poderia ter sido eu resmungando sobre a regra dos 3 segundos chocando completamente essas pessoas do outro mundo. Talvez eles não tenham uma coisa dessas aqui. Considerando que Greg é um nobre que se preocupa com a delicadeza e o lado mais refinado, uma prática tão anti-higiênica deveria ser o suficiente para colocar uma expressão de horror em seu rosto. Sim, isso faz sentido. Quanto a um antigo andarilho como Fitch, certamente ele deve ter pegado e consumido comida que ele acidentalmente deixou cair por relutância. Em circunstâncias normais, isso não deveria provocar uma reação tão excessiva dele. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com a observação de Lin Ji durante o curto período com Fitch, esse cara tinha uma autoestima muito baixa, mas também se importava muito com a sua reputação. Por um lado, ele odiava a aristocracia, mas, por outro, estava tentando ao máximo se integrar a essa alta sociedade. Portanto, ele nunca faria tal coisa aos olhos do público. Portanto, com relação àquele olhar atordoado, talvez Fitch nunca tenha imaginado que haveria alguém neste mundo que pudesse desconsiderar sua reputação e fazer tal coisa em uma ocasião tão elegante. Ao racionalizar dessa forma, Lin Ji sentiu que era bastante razoável. Mas isso não me deixaria envergonhado. Não, não, isso não vai dar certo. A imagem de um grande mentor de vida que construí todo esse tempo iria ruir. Tenho que ficar firme. Lin Ji cobriu a boca e tossiu secamente antes de dizer um tanto envergonhado. Devo admitir, minhas ações agora podem parecer um pouco indecorosas, mas não há necessidade de uma reação tão grande, certo? Eu estava apenas um pouco ansioso. Afinal, cada grão é resultado de trabalho duro, e é uma pena desperdiçar comida. O chefe Lin explicou com toda a seriedade e até fez pequenos gestos com os dedos. Então ele olhou sinceramente para o trio que o encarava. Certo. A sombra atrás dele também pareceu virar vagamente a cabeça, como se também estivesse olhando. Greg estremeceu. Apesar do olhar sincero de Lin Ji, ele sentiu completamente a ameaça. Era como se ele tivesse acabado de ser encharcado com um balde de água fria. Para o bem de sua sobrevivência, ele imediatamente acalmou seu caos interno. O jovem agitou os braços imediatamente e balançou a cabeça vigorosamente. Não, não. Você está certo. Isto é, comida. Ele fez uma pausa e forçou um sorriso que era mais feio do que choro. Respeito pela comida. Ele estava quase incoerente. É isso mesmo, como não pode ser indecoroso. É muito apropriado. Pelo contrário, acho que esses comportamentos extravagantes e perdulários são o que é verdadeiramente indecoroso. Assim como aqueles nobres ostentosos. Dando muita atenção à sua aparência e dignidade, mas ignorando sua educação moral. É realmente ruim. Há tantas pessoas morrendo de fome neste mundo, afinal. Embora não possamos salvar a todos sozinhos, pelo menos temos que ser sentimentais e não desperdiçar comida. É isso mesmo, é isso. Ó luz sagrada acima. De onde veio a palavra comida? Há hectares. Avaliar casualmente um supremo que quase aniquilou a mansão como mera comida. Greg engoliu em seco. Foi então que ele realmente entendeu por que a torre do rito secreto trataria a livraria e tudo relacionado a ela com uma atitude cautelosa e um tanto indulgente, mesmo que isso estivesse obviamente cultivando forças malignas. Não era uma conspiração como ele havia imaginado. Era inteiramente porque, se eles não tolerassem a outra parte, talvez todo Norzin tivesse desaparecido. Ao ver Greg ter aquela epifania repentina, Lin Ji ficou aliviado.
Ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Greg em apreciação. Eu não esperava que você tivesse um nível tão alto de consciência. Você realmente não é como um nobre típico. Não é de se admirar que Josepo tenha aceitado como seu discípulo. Ele tem boa previsão. Greg forçou um sorriso, nem ousando olhar para a mão em seu ombro. Só o mero pensamento de Lin Ji usando a faca e o garfo para cortar o bolo de mel fez sua bexiga quase se soltar. Ele resistiu à vontade de fugir e respondeu, você me bajula. Foi o professor que me ensinou bem. Sempre admirei o caráter de Sir Joseph, então tentei o meu melhor para me aproximar dele. Ah, não estou exagerando. É raro alguém da sua idade se importar com a disparidade de status entre pessoas diferentes. Lin Ji então olhou para Fit novamente. Como um antigo andarilho, Fit deve ter uma compreensão bastante significativa disso. Embora tivesse expectativas de que seus clientes aumentariam o consumo de seus produtos devido a relacionamentos competitivos, ele precisava entender bem a variedade e não deixá-los serem incompatíveis entre si. Ele tinha que aproveitar a oportunidade para fomentar o senso de identidade deles. HMM. Fit ficou momentaneamente atordoado antes de assentir prontamente. MM. Lin Ji sorriu. Olha, ele concorda com você. Greg olhou para o rosto fanático de Charlotte à esquerda e para o rosto estúpido de Fit à direita. Pensar em uma cena animada onde os três se envolveram em uma competição amigável fez seu coração doer. Acabou. Eu sou o único normal agora. Noite de Mongols capítulo 357. Tratando a fobia social. Greg nem sabia como conseguiu terminar seu café da manhã. Sua mente ainda estava uma bagunça, e foi somente quando ele caminhou até o jardim da mansão e viu a cena turbulenta de muitos convidados reunidos que ele percebeu. Além dos poucos, quem mais poderia imaginar que a mansão inteira quase seria destruída por um Supremo há pouco tempo? Embora tudo tivesse voltado ao normal, provavelmente era apenas um prelúdio de algo que estava prestes a acontecer. Por experiências passadas, a razão pela qual essa existência de nível supremo nunca antes vista apareceu de repente deve ter sido deliberadamente criada pelo dono da livraria. Ele definitivamente sabia que a torre do rito secreto havia feito Greg observá-lo e conscientemente permitiu que o jovem aprendiz de cavaleiro seguisse. Então ele certamente sabia sobre essa existência de nível supremo. Então, a identidade desse supremo é a chave para tudo. Todos os tipos de palpites passaram pela mente de Greg, mas ele ainda não conseguia entender como o surgimento dessa existência de nível supremo tinha algo a ver com o propósito do dono da livraria e como isso impactava a situação atual. Pela aparência das coisas, aquela criatura de nível supremo parecia estar mirando no dono da livraria, já que Lin Ji era o único oponente aos seus olhos e ela queria matá-lo. Entretanto, esta mansão também foi o segundo campo de batalha entre a Torre do Rito Secreto e a seita devoradora de cadáveres. O próprio Greg era o homem de dentro da Secret Rite Tower, Charlotte devia ser o plano reserva de Wilde, e Fit era parente do Pato Fit Flaming Sword. O dono da livraria que controlava tudo por meio de suas cordas de marionete definitivamente não deixaria que pessoas não relacionadas entrassem e o perturbassem de assistir ao show. Então, esse ser que apareceu de repente deve ter sido. Espere um minuto. Caminho da espada flamejante. Greg de repente sentiu como se tivesse compreendido a pista iminente. Entre as poucas forças na mansão agora, a Secret Rite Tower era certamente a primeira que poderia ser excluída de ter laços com aquele posto supremo. Como uma nova facção, a Corpse Devouring Sect também poderia ser excluída pelo processo de eliminação. Além disso, Charlotte estava entre os afetados, então, naturalmente, era impossível. O único que restou foi Fit, que tinha a marca do caminho da espada flamejante. Greg sentiu como se tivesse tido uma epifania. Isso mesmo. Essa é a dica que o dono da livraria nos deu desde o começo. Será que essa existência de nível supremo é o cérebro oculto do caminho da espada flamejante contra o qual a livraria estava conspirando? Em outras palavras, o objetivo do dono da livraria desta vez era levá-los a descobrir o lado mais obscuro do caminho da espada flamejante. Mas, por que ele deixou esse arranque supremo ir embora? Dada a força que ele demonstrou, é impossível que tal abandono aconteça por um descuido. Certamente ele tem algum outro motivo para isso. Com relação a isso, Greg não seria capaz de descobrir sozinho.
Parece que só posso esperar até o banquete de hoje terminar e encontrar tempo para dar um relatório ao chefe de divisão Winston. Usarei o poder da torre do rito secreto para investigar. O coração de Greg estava cheio de inquietação quando ele olhou para Linji, que estava conversando alegremente com Charlotte e Fitch, e estremeceu involuntariamente. Ainda havia muitas dúvidas em seu coração, mas uma coisa era certa: de certa forma, Norzin tinha acabado de ganhar 3 novos postos supremos por causa do dono da livraria, e cada um era mais perigoso que o anterior. Este não era mais o olho do furacão, mas o epicentro de uma enorme explosão. Um momento de descuido e Norzin seria destruído. O jovem, que tinha passado a noite inteira torturado pela imensa pressão, sentiu vontade de chorar, mas não tinha lágrimas. Ele só conseguia se consolar dizendo que estava tudo bem e que ele só precisava se acostumar. Greg? A voz de Linji soou do seu lado. Greg imediatamente virou a cabeça e percebeu que o dono da livraria havia encerrado a conversa com Fitch e Charlotte em algum momento. Agora mesmo, Linji estava olhando com um olhar que expressava leve insatisfação, então Greg gaguejou uma resposta: o cu. O que posso fazer por você? Linji deu um tapinha em seu ombro. Por que você está se tornando cada vez mais reservado? Relaxe um pouco e interaja mais com os outros. Seria útil para você, Fitch especialmente. Suas palavras esta manhã tocaram um acorde nele e ele concorda totalmente com sua opinião. Ele me disse agora mesmo que a pequena discussão que vocês tiveram antes foram apenas mal-entendidos e que ele acha que vale a pena fazer amizade com você. Ou pelo menos, Fitch imediatamente assentiu quando perguntei a ele sobre isso. Então, não deve haver nada de errado em dizer que veio para ele, certo? Linji pensou consigo mesmo. Embora vocês dois tenham origens diferentes, mas estejam em sintonia em alguns conceitos sociais, tenho certeza de que vocês podem se tornar amigos rapidamente. Além disso, é precisamente por isso que vocês podem ser capazes de entender algo diferente do que vocês já sabem. Greg sentiu que havia um significado maior por trás daquelas palavras. Não, isso não é mais uma dica. Ele está me dizendo para pedir informações e depois me reportar à torre do rito secreto. Linji colocou o braço em volta do ombro de Greg e empurrou o jovem para a frente. Com um sorriso, ele disse: que tal eu te dar uma missão? Ah, só de pensar em quão séria é a fobia social dessa criança, me faz sentir que preciso ajudá-lo um pouco. Seu confronto anterior com Fitch também foi porque ele não é o melhor em se expressar, certo? Com uma fobia social tão séria, métodos normais de tratamento não funcionam, então é melhor usar terapia de exposição para fazê-lo interagir mais com os outros. Percebendo que Greg olhava hesitantemente, Linji abriu um sorriso e acenou para expressar seu encorajamento. Greg se virou e olhou para Fitch, que involuntariamente se recuperou de seu estado de choque. A expressão deste último era completamente diferente agora, com um olhar cheio de flutuações e uma leve sugestão de vazio. Ele realmente não sabia o que fazer com a experiência de mente que tinha testemunhado agora. Fitch até tomou a iniciativa de servir uma bebida para Greg. Quando ele pegou, ele disse: nos seus arquivos, eu sou apenas uma coitada que foi usada como cobaia pelo caminho da espada flamejante, certo? Greg olhou para cima bruscamente. Como esse cara sabia? Fitch deu de ombros despreocupadamente e revelou um sorriso estranho. Eu sei mais ou menos o porquê, mas é difícil explicar claramente para você. É bem complicado, mas em resumo, por causa da minha habilidade, minha sensibilidade é o maior do que a de um ser transcendente comum. Portanto, quando olhei diretamente para isso, fui diretamente atraído para os pensamentos daquele posto supremo. Greg pareceu entender um pouco. E daí? Fitch abaixou a voz e murmurou: aquela suprema é muito especial. Seu corpo principal existe em um espaço quadridimensional, e sua cerebração não é de um certo ponto do tempo, mas através de toda a linha do tempo em que existe. Assim, eu fui capaz de ver todos os seus pensamentos e memórias relacionadas. Também inclui algumas coisas sobre o caminho da espada flamejante, a torre do rito secreto e o plano que me envolve. Então, pergunte o que quiser perguntar. Fitch deu de ombros. Afinal de contas, Fitch tilintou seu copo contra o de Greg, as costas de sua mão nua parecendo tão translúcidas quanto vidro brilhante por um momento sob a luz do sol. Esta é uma tarefa dada a você pelo Senhor. Enquanto Linji e seus clientes conversavam alegremente, Aniel, que estava fugindo para salvar sua vida,
foi encolhida em uma determinada linha do tempo. Tendo perdido quase todo o poder, ela não conseguia mais manter sua imitação de forma humana e, em vez disso, havia retornado à sua forma de borboleta composta de incontáveis fios de luz. Além disso, seu corpo estava constantemente mostrando sinais de dissipação, piscando ocasionalmente como se ela fosse uma transmissão atingida por uma interrupção de sinal e ocasionalmente fazendo com que alguns insetos translúcidos caíssem dela. Em pânico e tendo perdido sua racionalidade por escapar nos rios do tempo, ela só conseguia lamentar: Meu poder! Devolva-o para mim! Devolva-o! De repente, ela sentiu aquele poder que originalmente possuía e saltou em sua direção com alegria, como se fosse a luz de um aceno. Noite de Demon Golds capítulo 358. Como uma feiticeira foi criada observando Fit e Greg conversando alegremente, Lin Jia sentiu satisfeito. Ser capaz de se comunicar harmoniosamente foi o começo da quebra do gelo. Lin Jia acreditava que, enquanto Greg conseguisse interagir mais com os outros, ele gradualmente superaria aqueles problemas psicológicos e resolveria sua fobia social que o deixava nervoso e incapaz de se comunicar adequadamente. De nada. Como o segmento de entrega de presentes estava programado para o meio-dia, o momento agora era para os convidados se socializarem. No entanto, Lin Jie não conhecia ninguém no banquete e, portanto, não conseguiu se integrar à multidão. Além disso, havia 3 clientes prontos na frente dele, então ele naturalmente teve que cuidar deles primeiro. Valorize a qualidade do cliente acima da quantidade. Lin Jie tinha entendido isso completamente por sua experiência na administração da livraria nos últimos anos. Um cliente de qualidade poderia resolver a maioria dos problemas, e a complementaridade entre os clientes poderia ajudá-los a ter uma melhor impressão da livraria. E especialmente porque Greg e Charlotte eram próximos de Joseph e do velho Will, consolidar seu relacionamento com eles definitivamente traria benefícios mais rápidos para Lin Jie. Claro, havia muitos outros convidados olhando furtivamente para Lin Jie como se estivessem ansiosos para se aproximar e conversar com ele. No entanto, parecia que eles estavam bastante hesitantes devido a testemunharem a interação da noite anterior com Jiz e Xiu. Esses clientes pareciam estar lutando internamente por um tempo antes de escolherem desistir no final. Lin Jie não poderia solicitar esses novos clientes em potencial, mesmo se quisesse. Parece que eu estava otimista demais. É realmente muito irrealista ganhar um grande grupo de clientes imediatamente. Mas tudo bem. Pelo menos, os interesses dessas pessoas são despertados e serviriam de base para quando o anúncio cooperativo for feito mais tarde, pensou Lin Jie consigo mesmo antes de se virar para a submissa Charlotte na frente dele. Esta nova assistente do velho Will também poderia, em certo sentido, ser considerada uma aluna parcial dele. Só pela aparência, ela era de fato uma beleza fria condizente com o comportamento de uma nobre. Comparada à intensa beleza de Jiz e Xiu, semelhantes a uma rosa, Charlotte era mais como um delicado e esbelto lótus aquático. Ela tinha cabelos dourados claros ligeiramente longos com tons de branco e olhos que eram do azul fraco de um lago com uma camada de gelo cobrindo-os. Como se tivesse sido feita para ser uma nobre, o luxuoso e requintado vestido branco lhe caía perfeitamente enquanto ela se sentava majestosamente em uma cadeira de veludo de espaldar alto e tinha um sorriso reservado, mas um tanto distante. Não é de se admirar. Agora que Lin Jie olhou para isso, embora a maneira como Jiz e Xiu se comportasse estivesse de acordo com a etiqueta da nobreza, ela realmente não parecia um membro da classe alta. Greg disse que a família Jie era descendente de andarilhos das terras do norte, enquanto a Holy Resource era meramente uma ferramenta para escavação. O icônico cabelo preto e a estrutura única do nome dos Jiz também pareciam fora do lugar e parecia ser uma das razões pelas quais eles não conseguiam se integrar completamente. O cabelo preto puro e as pupilas de Lin Jie também eram muito raros em Norzin. Então ele foi feito um Northlander quando Sherry ajudou a forjar uma identidade naquela época. Embora a família Ji já estivesse no topo da pirâmide social de riqueza e poder, era somente por causa de seu status que eles eram procurados. Além disso, tal status pode não ser tão útil assim. Provavelmente havia muitos outros que eram como Jó da noite passada. Lin Jie coçou o queixo e pensou consigo mesmo que, embora a Holy Resource fosse uma montanha alta, a família Ji que a comandava tinha sua cota de problemas.
Como Lin Ji agora era um parceiro cooperativo, ele sentiu que precisava oferecer uma pequena ajuda, mesmo que fosse insignificante. A família de Greg parecia ser influente, mas ele não parecia muito interessado na família Ji e talvez até se sentisse um pouco enojado. No entanto, a julgar pelas pessoas que estavam cercando Charlotte mais cedo naquela manhã, a família da jovem parecia ter algum status ou era relativamente respeitável entre os nobres. Como os outros estavam apenas hesitantes e se limitavam a observar, Lin Ji sentiu que talvez pudesse envolver Charlotte para fornecer-lhes uma referência. Ai! Lin Ji cobriu a boca e limpou a garganta para chamar a atenção da jovem. A propósito, Charlotte, que tipo de livros você costuma ler? Quando Charlotte ouviu isso, ela imediatamente respondeu com toda a seriedade: eu leio seu trabalho 3 vezes ao dia, tanto de dia quanto de noite, sem pular uma única palavra e memorizando tudo no meu coração. Espero que um dia eu dê outro passo em direção a atingir seu nível de sabedoria insondável. Ei, agora, porque parece que você está se gabando ainda mais do que o velho Will. No mínimo, o velho Will está apenas exagerando. Porque parece que você pretende tratar meu livro como uma escritura sagrada. Lin Ji deu uma risada seca. Ah, não precisa inventar que seja algum tipo de rito religioso. Não precisa ler todo dia. Na verdade, para coisas como conhecimento e sabedoria, é algo que precisa ser aprendido. Apenas ler várias vezes não lhe dará uma compreensão mais profunda. Estudar cegamente não é muito útil, e você tem que entender e colocar isso em prática você mesmo. Eu acho que, em vez de ler 3 vezes por dia, por que você não tenta estudar alguns dos tópicos? Há certas coisas das quais você só pode obter um entendimento mais profundo se tentar você mesmo. Os olhos de Charlotte se arregalaram. Tópico. Lin Ji olhou para os olhos dela que estavam cheios de curiosidade, e a sensação de ser um professor retornou a ele. Ele estendeu a mão, deu um tapinha na cabeça dela e disse com um sorriso gentil: sim. Decida uma direção na qual você quer estudar, formule uma ideia e um método de pesquisa e encontre os materiais de que precisa, sejam escritos ou físicos. É melhor perguntar às pessoas relevantes no local e obter informações em primeira mão de suas bocas. Dessa forma, a verificação completa é a mais confiável. Charlotte refletiu, suas bocas. Lin Ji assentiu. É disso que se trata a humanidade. Ela está intimamente relacionada aos pensamentos, à cultura e até mesmo às almas das pessoas. Então temos que começar com as pessoas. Para colocar de uma forma mais gráfica, temos que desenterrar as coisas nos cérebros das outras pessoas e torná-las nossas. Não podemos simplesmente pegar essas coisas, mas aprender a digeri-las. Charlotte entendeu completamente. Desenterre-o e digeriu. O chefe Lin amava alunos que levavam a sério os estudos, e seu sorriso ficou mais largo. Guiando-a pacientemente, ele disse, além disso, como você pode melhorar apenas lendo um livro o tempo todo? Temos que mirar um pouco mais longe. Charlotte tirou uma inferência da analogia. É por isso que tenho que ler ainda mais livros. Legal. Já fazia algum tempo desde que Lin Ji conheceu um aluno com tanta consciência. Com um sorriso radiante, ele pescou um livro atrás dele e disse, no entanto, você não precisa perseguir mais cegamente. Ler meu livro neste estágio de sua jornada de aprendizado é mais do que suficiente. Além disso, você deve aprender a equilibrar trabalho e descanso. Só então você se desenvolverá em mais aspectos. Aqui, este livro é muito adequado para uma jovem como você. Ele estendeu a mão e entregou Orgulho e Preconceito, um dos livros de teste que lhe havia trazido desta vez. Isto é, uma dádiva divina. Charlotte não conseguiu evitar prender a respiração, usando seu máximo de contenção para se impedir de se prostrar no chão como a mais devotada das fanáticas. Ela baixou a cabeça e pegou o livro com mãos trêmulas. O fanatismo em seus olhos quase se transformou em luz material, fazendo aquela camada de gelo se transformar em lágrimas. Noite de Demon Gods capítulo 359 Pecado original e demônios do coração para Charlotte, ou talvez todos aqueles no banquete de sangue que foram pegos por Wind e forçados a ler o livro Seita Devoradora de Cadáveres, Ritos e Cerimônias. Lin Ji, que havia dado este livro, era um verdadeiro deus. Se ele era o autor ou propagador deste livro, se ele era realmente um deus ou apenas seu arauto, não importava para eles, porque Deus estava diante deles e isso era o suficiente. Portanto,
Na opinião de Charlotte, aquela cena de antes que poderia destruir a compreensão de qualquer ser transcendente comum sobre o mundo era meramente a chegada de Deus mais uma vez. Tudo tinha sido apenas uma exibição casual do poder de Deus, e ela não deveria ficar chocada, mas apenas em louvor e adulação. E agora, depois de tê-los deixado ver o livro de Deus, outro livro de imenso poder e destino apareceu diante dela. Concessão divina, graça de Deus, milagre de Deus, independentemente das palavras usadas para isso, eram provas de que ela havia obtido o favor de Deus e o direito de ser reconhecida como crente. O fanatismo ardente dentro do coração de Charlotte era como uma tocha acesa, como se cada batida do seu coração fosse pela existência à sua frente. Sua mão segurando o livro não tremeu nem um pouco porque isso era um presente de Deus. Independentemente de quão animada ela estivesse, ela não poderia profanar o livro de forma alguma e deveria aceitá-lo da maneira mais solene. Pecado original e demônios do coração. Charlotte recitou silenciosamente o título do livro e estendeu a mão para tocar a capa vermelha escura do livro. Os padrões em espiral na capa do livro pareciam ser um tipo de flor que ela nunca tinha visto antes. Ramos pretos semelhantes a vasos sanguíneos se estendiam da flor, e quando Charlotte passou a mão sobre ela, esses ramos pareciam até pulsar levemente. Este livro era como um pedaço de carne que havia sido arrancado de algum lugar e envolto em vasos sanguíneos. Baque, baque, baque. Charlotte ouviu seu coração bater e os galhos que ela estava sentindo com seus dedos pulsarem em uma frequência similar. Conforme o tempo passava, parecia que os dois estavam gradualmente se sincronizando. Uma voz que ela nunca tinha ouvido antes ressoou dentro dela. Ela se autodenominava um espírito vingativo morto há muito tempo, uma existência chamada de bruxa do pecado original. Este é um dos livros de teste que eu originalmente planejei deixar a Holy Resources vender em meu nome, mas acho que combina muito bem com você. De qualquer forma, já que eles estão me ajudando a vender, acredito que a senhorita G não terá objeções em eu entregar este para você. Lin Ji começou a promover seu livro como de costume. Que tipo de livro você costuma ler, Charlotte? Você já leu algum romance? Embora Charlotte possa ser uma aristocrata, ela certamente não passava todos os dias de sua vida socializando e naturalmente faria outras coisas para entretenimento em seu tempo livre. No mínimo, ela definitivamente leria romances populares ou assistiria dramas românticos. Ou melhor, de acordo com algumas pesquisas de mercado feitas anteriormente por Lin Ji para vender seus livros, parecia ser bem popular entre os nobres ler livros tão leves. Jovens moças da idade de Charlotte provavelmente deveriam ser o maior público para esse tipo de livro. No entanto, Lin Ji não tinha certeza de que ela não era o tipo de criança obediente que não fazia nada além de estudar seriamente o tempo todo. Assim, Lin Ji ainda deu algumas explicações ambíguas e também fez tal pergunta. Felizmente, Charlotte não era tão anormal. Embora ela não soubesse por que o chefe Lin mencionaria tudo isso, a garota loira voltou a si e assentiu antes de responder com sinceridade. Como é necessário que eu interaja com outras mulheres, li alguns livros para buscar tópicos comuns, mas não estou muito interessada em todos eles. Um olhar sério surgiu no rosto de Lin Ji quando ele disse, é bom se tudo isso não lhe interessa. Não há muito valor em ler esses livros sem sentido, e não há necessidade de você atender aos outros. Posso dizer que você é uma garota muito opinativa e não está disposta a ser apenas um vaso de flores. Ele deu uma olhada rápida em todas as mulheres vestidas de forma glamurosa que eram meros recipientes vazios antes de abaixar a voz. Assim como elas, vivendo uma vida medíocre cercada de beleza. Não é isso que você quer, certo? De fato, Charlotte, que era de uma família nobre de status significativo, foi trabalhar como assistente de um estudioso pobre e desconhecido como Velho Will, mostrando quão rebelde ela era em relação à sua vida original. Além disso, mais tarde ela aprendeu um assunto bastante impopular, folclore, com Lin Ji. Isso por si só mostrou que ela tinha um desejo puro por conhecimento. Se Lin Ji quisesse impressionar seus clientes, ele precisava tocar o que estava em seus corações. Charlotte estava realmente comovida. Seu comportamento original, respeitoso e glamouroso era como uma máscara. Embora seus sentimentos fossem profundos e apaixonados, ela era como um girassol, sempre de frente para o sol a fim de buscar as condições necessárias para sua sobrevivência. No entanto, naquele momento, aquela máscara se despedaçou.
Ela baixou a cabeça, e havia uma luz mais suave em seus olhos, como uma flor ansiando pela brisa. Sim, eu não gosto de uma vida tão chata e mundana, fingindo sorrisos e dizendo coisas semelhantes para todos que não parecem ser diferentes. Atender a eles é como fazer uma performance. Estou cansado de viver a mesma vida dia após dia. Eu não quero ser como eles. Eu quero ser o que eu quero ser. Foi por isso que ela se tornou uma maga negra e se juntou ao Blowfest. Ela não precisava sorrir, não precisava seguir a etiqueta e não precisava se esforçar ao máximo para tolerar pessoas de quem não gostava. Matar, viver na fronteira entre a vida e a morte, excitar inimigos, caçar os fracos, devorar os outros com esquemas sinistros e astutos, essa era a vida que ela queria. Às vezes, a humana chamada Charlotte sentia que era apenas um espírito maligno em pele humana. Somente quando estava na persona de Snowflake ela se sentia como seu verdadeiro eu. No entanto, ela não conseguiu abandonar completamente sua identidade secular porque não era forte o suficiente. Além disso, o apoio dos recursos financeiros e materiais de sua família era muito importante para ela. Lin Ji sorriu e deu um tapinha na cabeça. Sua maneira de pensar não é ruim. Cada pessoa usa uma máscara. Alguns ficam orgulhosos quando ficam presos em suas altas torres de marfim, enquanto outros que são tacanhos e obstinados se tornam preconceituosos. Somente quebrando tudo isso eles podem perseguir seus verdadeiros eus. Esses são os pecados originais? Perguntou Charlotte. Lin Jie ficou momentaneamente atordoado, então assentiu. Está certo. Orgulho e preconceito, ou outros desejos nascidos do coração humano, são os pecados originais que acompanham a sabedoria no coração humano. É inevitável, e também significa que o que os outros veem pode nunca ser o seu verdadeiro eu. No entanto, você deve ter clareza sobre os seus pensamentos e entender-se bem para não ser influenciado pelos outros. Caso contrário, seu próprio coração pode ser enganado. Lin Jie piscou para Charlotte. Mas esses fenômenos também valem muito a pena estudar e estão intimamente relacionados aos costumes da vida das pessoas. Se você estiver disposto, tente encontrar algumas pessoas para praticar os métodos que acabei de mencionar e estudar por que as pessoas têm tais sentimentos. Como você acabou de dizer, desenterre e desgira. Então, o dever dela, a partir de agora, era desenterrar os pecados originais dos corações daquelas pessoas e comê-los. Charlotte olhou fixamente para os padrões pulsantes no livro que vagamente se transformaram na imagem do rosto de uma mulher borrada. Tendo ouvido o reconhecimento, ela assentiu animadamente. Eu vou. A jovem senhora segurou o livro perto e ouviu atentamente. Gostando muito disso, Lin Ji continuou. Sinta-se à vontade para me perguntar se há algo que você não entendeu durante o processo. Entendido, respondeu Charlotte. Lin Jie ficou bastante satisfeito com sua eficiência em promover seus livros. Ele deu um tapinha no ombro de Charlotte e estava prestes a ir buscar uma bebida quando um servo fez um anúncio. O evento da manhã havia terminado e era hora do almoço. Dessa vez, seria no primeiro andar de outra vila na mansão. O mais importante é que chegou a hora de entregar os presentes de aniversário. Noite de Demon Golds capítulo 360. Você está com ciúmes de mim? Parece que os bons momentos são sempre tão curtos. Bem, é hora do almoço, disse Lin Ji enquanto largava sua bebida com pesar. Ele ainda esperava continuar seu projeto canja de galinha para a alma, mas não esperava que apenas esses 3 clientes em potencial ocupassem a manhã inteira. Embora dias tão felizes raramente fossem vistos na livraria. Isso fez Lin Ji sentir que ele tinha feito a escolha certa ao vir a esse banquete. Tudo bem, é hora de entregar o presente primeiro. Lin Ji se virou e chamou Fit Greg para almoçar no local. É preciso dizer que os ricos realmente usavam as palavras luxo e prazer ao extremo. As construções dentro da mansão eram bem organizadas e intercaladas com paisagens requintadas criadas pelo homem, para que os hóspedes que iam e voltavam entre as vilas não achassem o lugar chato. Embora fosse bastante cansativo ter que andar pela enorme mansão, talvez esse fosse o preço de socializar com a classe alta. Essa rara paisagem de neve é uma visão que vale a pena admirar, fazendo valer a pena estar um pouco cansado, pensou Lin Ji enquanto seguia adiante de bom humor. Ele estendeu a mão e agarrou alguns flocos de neve que caíam enquanto olhava para o céu um tanto cinza. A neve branca estava tão espessa que ele teve que segurar um guarda-chuva,
com traços fluindo das nuvens espessas como se uma tempestade de neve estivesse se formando à distância. Como uma cidade artificial, Norzin tinha pouquíssimas flutuações climáticas devido à sua alta altitude acima do nível do solo e ao regulador parcial de temperatura construído dentro da rede de esgoto. Pelo menos nos últimos 3 anos, Lin-Ji não tinha visto neve de verdade, apenas um leve granizo em um ano. Ele se perguntou se a neve existia mesmo neste outro mundo. Lin-Ji não conseguiu deixar de pensar na chuva forte e contínua de alguns meses atrás e se perguntou se a queda de neve era resultado das consequências da chuva. Charlotte. Uma voz feminina de repente veio do lado. Lin-Ji virou a cabeça e notou uma jovem de vestido se aproximando de Charlotte. Com um sorriso educado e caloroso, ela disse: Charlotte, é você mesmo. Eu não esperava te ver aqui. Ouvi dizer que você quase foi castigada porque estava saindo com algumas pessoas desconhecidas recentemente. Quando não te vi no baile de abertura ontem, pensei que não te veria neste banquete. Eu vim imediatamente quando ouvi que as pessoas tinham visto você aqui. É ótimo que você esteja bem. A jovem dama de vestido juntou as mãos e inclinou a cabeça para o lado como se estivesse aliviada por sua amiga estar bem. Então, ela se virou para Lin-Ji ao lado delas e perguntou, isto é? Oh, parece que o objetivo dela é realmente para mim? Lin-Ji esfregou o queixo e sorriu sem dizer uma palavra. Enquanto ele também estava dando o mesmo sorriso profissional que ela, essa jovem estava obviamente sendo muito deliberada e grosseira. Ela tinha se aproximado de Charlotte em nome da preocupação, mas antes mesmo que sua boa amiga respondesse, ela agora estava perguntando sobre a identidade do estranho ao lado dela. A quantidade de preocupação e preocupação mostrada aqui não é muito curta para alguém que supostamente é um bom amigo. No entanto, embora Lin-Ji não pudesse deixar de reclamar em seu coração, a outra parte parecia ser uma conhecida de Charlotte, afinal, e não seria educado da parte dele falar. É melhor deixar que as moças resolvam isso sozinhas. Tendo recebido o olhar encorajador de aquiescência de Lin-Ji, Charlotte conteve o olhar de admiração em direção a Lin-Ji. Até mesmo o sorriso distante que ela normalmente tinha quando falava com os outros se foi. Em vez disso, com um rosto desprovido de expressão, ela respondeu, isso não tem nada a ver com você, Danae. Charlotte entendeu o que o chefe Lin quis dizer. Quando ela aceitou este livro, a primeira coisa que ela precisava fazer era encontrar alguém para praticar quando ela decidisse o tópico de estudo. Isso mesmo, esse deve ser certamente o arranjo do chefe Lin. Essa jovem aristocrata diante dela era a melhor amiga quando ela era a Charlotte do passado. Aos olhos de qualquer um que as conhecesse, as duas garotas tinham um relacionamento muito bom, mas, no fundo, as duas sabiam muito bem que estavam apenas se usando. Apesar de ser uma beleza fria como gelo, Charlotte ainda conseguia se dar bem dentro de seu círculo social. Claro, isso não era apenas por causa de sua aparência. Embora fria, ela não era retraída. E foi para sua boa amiga, Danae, que ela mostrou isso. Enquanto Charlotte pudesse ser descongelada, isso significava que ela poderia se envolver em comunicação normal e exibir uma fofura diferente de sua aparência usual. Ao mesmo tempo, não havia necessidade de arruinar sua imagem original. Quanto a Danae, o fato de a bela e fria Charlotte ser sua melhor amiga foi usado para destacar sua gentileza e virtudes que poderiam até mover essa geleira. Tal combinação era muito interessante e naturalmente complementava a reputação da dupla. No entanto, era tão hipócrita, chata e deliberada. Todos estavam apenas dançando em suas armadilhas. Mas é diferente agora. Não preciso mais fingir. Posso ser eu mesmo, desde que seja forte o suficiente. Charlotte podia sentir aquele livro abraçado ao seu peito ressoando com seus sentimentos. Ele pulsava forte, fazendo com que seu cérebro ficasse mais claro e mais animado do que nunca. Este seria o primeiro passo para ela se libertar completamente desta concha. Danae enrijeceu-se momentaneamente, mas rapidamente se recuperou e respondeu gentilmente, como você pode dizer que não tem nada a ver comigo? Eu sou sua melhor amiga. Só estou preocupada com você e quero saber quem você conheceu recentemente, só isso. TSK. Eu consigo sentir o cheiro da falsidade daqui. Lin-Ji pensou consigo mesmo com prazer. Ele teve uma premonição de que essa seria uma cena onde a amizade entre as irmãs falsas iria desmoronar como um castelo de cartas.
Mas não era bom para uma jovem talentosa e ambiciosa como Charlotte ficar presa em tal dilema. O caminho certo era sair dessa situação o mais rápido possível, e ela precisava de um remédio forte para cortar rapidamente esse nó gódio. Charlotte virou-se para Lingia e disse respeitosamente: "Sinto muito por desperdiçar seu tempo. Posso resolver isso sozinha." Lingia deu um tapinha no ombro de Charlotte. Embora ele quisesse muito ver esse enredo dramático do horário nobre se desenrolar, ele percebeu que Charlotte não queria que outros soubessem de seus assuntos particulares. Então, ele disse: "Você quer que eu ajude a trazer seu presente?" Charlotte balançou a cabeça. "Já pedi ao meu servo para enviá-lo." Lingia assentiu e sorriu. "Você se lembra de tudo o que eu disse durante nossa conversa agora?" Os olhos de Charlotte encontraram os de Lingia enquanto ela recitava: "Orgulho e preconceito, ou outros desejos nascidos do coração humano, são os pecados originais que acompanham a sabedoria no coração humano. Aos olhos dos outros, eu nunca serei o meu verdadeiro eu. Preciso me reconhecer, me manter, encontrar meu verdadeiro eu é. Desenterrar aqueles pecados originais, digeri-los e me suplementar." Lingia assentiu satisfeito. "Parece que você entendeu muito bem. Este é o tópico de estudo em que você tem que se concentrar no futuro. Espero que você consiga algo e, quem sabe, se liberte de suas amarras. Já era hora. Vou ver a senhorita G primeiro." Charlotte assentiu e observou Lingia sair primeiro. A princípio, Danae se sentiu um pouco desconfortável ao ouvir a conversa, mas quando viu a pessoa com quem queria interagir sair, ela entrou em pânico e quis ir até lá e detê-lo. Charlotte deu 2 passos para frente e se pressionou contra o rosto da garota, olhando em seus olhos e sussurrando: "Danae, você está com ciúmes de mim? Com ciúmes de que eu estou mais uma vez um passo à sua frente e encontrei alguém ainda mais misterioso e influente enquanto você só pode assistir de lado para sempre?" O rosto de Danae se contorceu de fúria por um segundo, mas assim que ele se recompôs e forçou um sorriso gentil, ela sentiu uma dor aguda no coração. "Você..." Seus olhos se arregalaram, e ela olhou para baixo para descobrir que o livro nos braços de Charlotte havia se transformado em uma estranha massa de carne e sangue. Raízes fibrosas haviam perfurado profundamente o centro do corpo de Charlotte, e uma boca alinhada com dentes afiados se abriu no centro. Uma língua grossa e bifurcada saiu da boca e atravessou o coração de Danae, mexendo com o interior, como se estivesse tentando desenterrar alguma coisa. Noite de Mongols capítulo 361, resposta entregue ao chefe Lin. A carne ensanguentada do livro imediatamente se tornou parte de Charlotte, tornando-se mais compatível com sua excitação e desejo à medida que a pulsação gradualmente se sincronizava com os batimentos cardíacos. No ponto em que a língua grossa e assustadora atingiu o peito de Danae, Charlotte aproveitou a oportunidade para se aproximar e abraçá-la. Seus corpos estavam fortemente pressionados um contra o outro, como se estivessem se abraçando, então não parecia nada fora do comum. "Danae, você está com ciúmes de mim?" Charlotte pressionou seu rosto firmemente contra o de Danae, agora sem mais nada da elegância natural e alienação de uma nobre. Seus olhos eram condescendentes e extremamente frios, cheios de uma malícia pura e sem adornos. Inveja por ter uma aparência melhor e uma origem familiar melhor. Inveja por ser mais popular que você, mesmo que eu não tente. Inveja por poder facilmente me tornar o centro das atenções. Estou certo? Esse era o desejo assassino que Charlotte sempre manteve em segredo no passado. Agora, ele estava sendo completamente revelado, como se ela fosse um tubarão que abriu suas mandíbulas, expondo fileiras e mais fileiras de dentes afiados como navalhas. Não parecia que ela estava olhando para uma pessoa, mas sim observando vorazmente um prato delicioso. Diante de um olhar tão aterrorizante, até mesmo seres transcendentais comuns sentiriam suas pernas fraquejarem, muito menos Danae, que era apenas uma pessoa comum. Além disso, naquele exato momento, Danae não apenas sentiu que era uma presa exposta aos dentes afiados de um predador, mas seu corpo também sentiu isso. Gurk. Os olhos de Danae estavam arregalados enquanto um som vago e fraco saía de sua boca. Usando seu último resquício de instinto de sobrevivência, ela levantou uma mão trêmula em uma tentativa de empurrar Charlotte para longe. Com o peito arfando, ela ofegava forte, mas escapava mais do que conseguia absorver, e ela não conseguia nem emitir um som completo. Ou melhor,
Ela podia ver um certo objeto serpenteante saindo de sua boca aberta. A conclusão que ela chegou foi que a língua inserida em seu peito já havia perfurado sua garganta e torcido suas cordas vocais, de modo que ela não conseguia nem emitir um guincho. Charlotte não se incomodou com a resistência de Danae. Ela estendeu a mão para agarrar a mão frágil, colocando-a em sua própria bochecha enquanto aproximava seu rosto. Por quê? Dói. O tremor de Danae ficou mais forte e ela queria balançar a cabeça. No entanto, Charlotte estava usando grande força para restringi-la, tornando-a incapaz até mesmo de se mover. Respirando fundo, Charlotte percebeu que a maioria da multidão que se dirigia ao local do almoço já tinha ido embora. Ela se inclinou um pouco para trás, e metade da boca de carne ensanguentada que se formou em seu peito foi parcialmente revelada. Ela também podia ver claramente o buraco roído em Danae no ponto correspondente de seu torso que estava brilhando com sangue pegajoso e resíduos de carne. Restavam apenas pedaços de alguns órgãos internos lá dentro. Aquela língua era como um vaso sanguíneo, serpenteando por todo o caminho da laringe até o interior da cabeça de Danae e ainda estava se mexendo. Os olhos de Danae estavam revirados para dentro da cabeça, e um pouco de saliva pingava do canto da boca. Havia algumas rugas soltas na pele e uma cor salobre sob os olhos, como se seus globos oculares tivessem se separado da carne. Charlotte lambeu os lábios, revelando o encantamento levemente discernível na base da língua. Abrindo seu sorriso satisfeito, ela sussurrou: "Silêncio, não precisa falar. Já ouvi seus pensamentos." Da superfície, as duas pareciam tão próximas quanto irmãs. As pessoas que passavam por ali apenas levantavam uma leve sobrancelha enquanto se apressavam, sem perceber nada de errado. Na verdade, os dois realmente atingiram um nível extremo de proximidade. Você realmente não conseguia suportar isso há muito tempo. Dando tudo de si para exibir seu lado bom e construir relacionamentos amigáveis com todos. No entanto, porque parece que todos só notam Charlotte primeiro quando você está com ela. Ela é claramente tão fria e simplesmente não se importa, mas porque todas essas pessoas são tão mesquinhas e entusiasmadas em ficar com ela. Enquanto eu só posso deixar de lado minha insatisfação e fingir que os outros podem se dar bem com essa minha boa irmã. O ciúme é uma erva daninha, brotando loucamente enquanto o vento sopra. Charlotte estendeu as mãos gentilmente e, atenciosamente, puxou os dois lados do buraco no torso de Danae, como se estivesse preocupada que a sua boa irmã pudesse pegar um resfriado. Como a pele e as costelas em seu peito também haviam desaparecido, esse puxão forte fez com que a jovem aristocrata, originalmente graciosa, se tornasse extremamente esbelta de uma forma estranha. Essa ação fez o corpo de Danae ter espasmos violentos novamente. Uma lágrima caiu do canto do olho dela, o que significava que sua consciência não havia se dissipado. Então, você decidiu destruir essa pessoa que te deixou louco de ciúmes. Como isso deve ser feito? Não é qualquer parte comum que pode ser incumbida disso. O histórico da família dela é igual ou até maior que o seu, e isso definitivamente seria descoberto. Portanto, uma ideia melhor seria obter ajuda de uma organização misteriosa com a qual você entrou em contato recentemente, Blowfast. Embora tenha havido algumas mudanças recentes nos escalões superiores daquela organização, isso ainda não afetou o plano geral devido à sua estrutura única e dispersa. Novos seres transcendentes apareceram e assumiram toda a liderança da organização, transformando aquela organização um tanto desarticulada e em ruínas em uma força considerável. Deveria ser infalível para tal organização destruir uma jovem nobre comum. Ou assim você pensou, quando deu essa missão a eles. Mas por quê? Porque Charlotte, que deveria ter desaparecido e morrido de uma morte não natural ontem à noite, apareceu no banquete atual. Ela ficou tão feliz ontem quando Charlotte não apareceu. Mas no final, além de apenas aparecer, Charlotte estava conversando alegremente com o homem misterioso que havia roubado os holofotes do banquete da noite anterior, roubando mais uma vez a atenção de Danae. O último resquício de luz se reuniu nos olhos de Danae enquanto ela olhava involuntariamente para a jovem diante dela, seus dedos se fechando em volta da mão de Charlotte o mais forte que podia, como se perguntasse, por quê? Charlotte suspirou. Mesmo sem o tópico de pesquisa criado pelo chefe Lin, eu já havia descoberto seu plano há muito tempo. É que eu não queria me incomodar com isso no começo, então fingi que nunca aconteceu. Afinal,
Eu precisava da sua ajuda para me integrar aos círculos sociais. Mas agora, acho que o chefe Lin está certo. Eu deveria encarar meu verdadeiro eu. Enquanto eu for forte o suficiente, essas coisas são apenas um fardo. Socializar é inútil para mim, murmurou Charlotte suavemente. Danai tremeu ainda mais violentamente, ofegando intensamente enquanto suas pupilas se contraíam. HMM. Você quer saber por que eu sabia quais eram seus planos? Charlotte revelou um sorriso verdadeiramente encantado. Porque o ser transcendente que assumiu o Bloodfast, fui eu. Danai ficou atordoada, seus olhos quase saltando das órbitas. Usando suas últimas forças, ela lutou, tentando levantar a mão para agarrar Charlotte. No entanto, sua mão só levantou metade do caminho antes de cair mole. Charlotte retraiu seu sorriso e olhou friamente para Danai, que havia morrido com os olhos arregalados. Ela sentiu que havia se tornado uma com o livro intitulado original Sinzang Arts Demons, as batidas de seu coração completamente sincronizadas com o livro. Então é assim. Este é o demônio do coração, um demônio que devora os 7 pecados capitais. Essa seria a resposta que ela daria ao chefe Lin. Noite Demon Golds capítulo 362. Tal organização havia usada para almoço e apresentação de presentes de aniversário era ridiculamente grande. As portas estavam escancaradas, e o salão do primeiro andar estava arrumado como o banquete usual para os convidados comerem e se misturarem. Embora estivesse ali apenas um dia, Lin Jie já estava familiarizado com o processo e estava começando a se sentir um pouco entediado. Afinal, só havia uma coisa a fazer, e era se misturar e se misturar. Ele podia facilmente imaginar as mesmas coisas se repetindo várias e várias vezes pelos próximos 3 dias. Mesmo que a boca de Lin Jie fosse seu ganha-pão e ele geralmente estivesse disposto a falar, isso não significava que ele estaria disposto a trabalhar duro sem parar por 3 dias. A maioria dessas trocas foi ineficaz e cheia de todo tipo de retórica diplomática longa. Ouvir isso repetidamente pode fazer a cabeça de alguém inchar. Além disso, pelo jeito atual das coisas, levaria algum tempo para essas pessoas superarem o trauma do dia anterior e tomarem a iniciativa de procurá-lo. O próprio Lin Jie não conseguia imaginar quanto tempo isso levaria. Felizmente, ainda havia comida deliciosa e 3 novos clientes para ajudar o chefe Lin a superar o tédio. Foi o que Lin Jie pensou originalmente. Ele já estava pronto para receber a conversa sem sentido e a deslumbrante variedade de iguarias no momento em que entrou pelas portas. Venerável Sr. Lin, olá. Por favor, espere um momento. Um homem idoso com a cabeça cheia de branco, parado perto da porta, curvou-se e estendeu a mão respeitosamente para interceptar Lin Jie. O velho estava vestido com um colete marrom sobre uma camisa branca e usava um par de óculos com aros dourados. Lin Jie parou. Ele conhecia esse rosto, pois pertencia ao mordomo idoso da mansão A16. Durante os eventos anteriores, Lin Jie sempre conseguia ver o mordomo idoso orientando os outros servos durante todo o processo. Lin Jie perguntou educadamente, é o mordomo. Posso ajudar em alguma coisa? O mordomo idoso começou a suar frio quando notou o leve sorriso de Lin Jie. Não, eu não ousaria incomodá-lo. É só que a jovem senhorita me instruiu a levá-lo ao corredor lateral se ouvir. Ela espera poder convidá-lo para o almoço. Oh! Lin Jie percebeu que a jovem senhorita Jie havia enviado alguém para esperá-lo aqui. Talvez ela também tenha considerado o fato de que eu ficaria entediado. Que atencioso. Era um contraste gritante com a jovem senhorita Jie na impressão de Lin Jie que se livrou de todos os canalhas que a injustiçaram. Isso é muito atencioso. Lin Jie assentiu. Já que é um convite da senhorita Jie, é claro que terei que ir junto. O velho mordomo fez um gesto convidativo e apontou para o outro corredor. Por aqui, por favor. Eu vou liderar o caminho para você, mas aqueles poucos com você. Lin Jie notou o olhar preocupado no rosto do mordomo idoso e calculou que talvez a senhorita Jie pudesse lhe contar algumas coisas mais privadas, como a mágoa anterior que ela sofreu por causa de canalhas que a abandonaram. Se fosse assim, poderia ser realmente inapropriado que outros estivessem presentes. Então ele se virou e disse, vocês dois fiquem aqui por enquanto. Seria estranho se Charlotte voltasse mais tarde e não encontrasse nenhum de nós. Vocês esperem por ela e conversem um pouco mais tarde. Greg e Fitch trocaram olhares. Mesmo que não estivessem dispostos,
Não estavam em posição de recusar e só podiam concordar. Tenha um bom almoço e lembre-se de mandar lembranças a Charlotte. O sorridente Linge acenou para eles quando entraram no salão. Ele achou que era uma boa ideia deixar os dois conversarem. Fazia pouco tempo, mas eles já estavam se dando muito bem. Com isso resolvido, ele voltou sua atenção para o mordomo e disse, obrigado. O mordomo idoso enxugou o suor da testa e respondeu apressadamente, não é problema. Nenhum problema. É uma honra estar a seu serviço. Com isso, ele abaixou a cabeça e liderou o caminho, guiando Linge pelo corredor até o corredor lateral no andar térreo da vila. Pouco tempo depois que Linge foi embora, Greg e Fitch entraram no salão, mas não acompanharam a multidão, preferindo sentar-se nos assentos mais próximos da porta. Eles não tinham intenção de conversar com os outros, afinal. O chefe lhe impediu que esperassem por Charlotte, então eles naturalmente escolheram o local mais adequado, onde Charlotte os veria imediatamente. No entanto, os dois não falaram muito depois de se sentarem, pois já tinham terminado de trocar informações mais cedo naquela manhã. Os dois ainda não gostavam um do outro, e se não fosse pela troca de confrontos de olho por olho cedo, eles não tinham mais nada para conversar. Greg montou uma pequena barreira mágica antes de pegar seu dispositivo de comunicação para começar a reportar a situação atual à Torre do Rito Secreto. O quê? Um posto supremo nunca antes documentado. Você tem certeza de que o relatório é preciso? Não notamos nenhuma anormalidade, nem a vigilância do éter da Trutonion detectou nenhuma flutuação. A reação de choque de Winston foi mais ou menos o que Greg havia previsto. Era bem parecida com sua própria reação naquela época. Tenho certeza de que é verdade, e você só pode escolher acreditar. Eu vi tudo com meus próprios olhos, e havia duas outras testemunhas também. A razão pela qual vocês não conseguem observá-la ou rastreá-la é porque ela tem domínio sobre a lei do tempo e instantaneamente reverteu o tempo, retornando tudo de volta ao ponto original. Além daqueles que vivenciaram tudo isso pessoalmente, todos os outros já perderam suas memórias relevantes ao longo do tempo. Além disso, a pessoa para quem pedi sua ajuda para investigar ontem à noite, Fitch, um sujeito de teste do caminho da espada flamejante, obteve algumas informações muito importantes por meio da intervenção do chefe Lin. Fitch? Sim, é mais ou menos assim. Greg contou a ele sobre a aquisição acidental de uma parte das memórias do Supremo por Fitch, bem como as informações que ele obteve de Fitch. Há um total de 10 líderes de Supremo no caminho da Espada de Fogo. No entanto, esses líderes não têm um relacionamento cooperativo abrangente entre si, possivelmente nem mesmo sabendo da existência dos outros, e é por isso que não conseguimos encontrar suas origens. Esses 10 Supremos usam os codinomes de anjos respectivamente. E os nomes desses anjos se originam de um livro do Distrito Inferior. Além disso, o que eles controlam é muito mais do que investigamos. O tom de Winston ficou mais solene. Continue. Greg continuou. Não conseguimos descobrir todo esse tempo, mas aqueles que deram elixir para Fitch são os anciões elfos negros que controlam a Câmara de Comércio de Ash. Impossível. Winston não conseguiu deixar de dizer. A Câmara de Comércio de Ash também foi alvo do caminho da espada flamejante do conflito interno entre Sherry e Congreve anteriormente. Se seus anciões já estavam em conluio com o caminho da espada flamejante, por que eles precisariam nutrir uma toupeira? Greg balançou a cabeça. Capitão, você esqueceu o que eu acabei de dizer. O caminho da espada flamejante não tem um relacionamento cooperativo abrangente entre seus líderes, possivelmente desconhecendo a existência um do outro. Winston achou isso um tanto ridículo. Você quer dizer, um desses anjos do caminho da espada flamejante controla a Câmara de Comércio de Ash, e foi outro que tentou se infiltrar e instigar a deserção de Congreve. Droga, o que é isso? Como pode existir tal organização no mundo? A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.